Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu resolvi trazer um formato de vídeo diferente aqui pro canal. Vocês que acompanham aqui já tem um tempinho sabem que o meu canal é bastante pautado em meio ambiente, natureza, enfim, tudo gira em torno disso. Então eu decidi expandir um pouco mais esse assunto, principalmente porque estou cursando biologia na faculdade, então eu sinto uma necessidade muito maior de falar sobre isso, principalmente com os desastres que estamos vendo aí acontecer, né? Então acho super importante se manter informado sobre isso, e se eu puder trazer um pouco dessa informação e conhecimento para vocês, eu ficarei muito grata. E eu também aprendo junto, né? Obviamente, estou aqui para aprender também. E eu espero de coração que vocês gostem desse formato de vídeo. É um formato pautado em trazer notícias sobre o clima, sobre meio ambiente, então tem bastante informação. Não vou trazer só notícias ruins, eu prometo. Então espero que vocês gostem, como eu já falei. E no final do vídeo eu vou falar um pouquinho mais, então por isso eu espero que vocês fiquem até o final. Vamos começar! A primeira notícia que eu vou utilizar para poder abrir essa pauta é sobre o marco temporal. Todas as notícias que eu vou trazer aqui para vocês tem lá no Instagram Clima Info, foi de onde eu tirei a fonte, né? Mas tem muitas outras fontes, tem muito mais pesquisa que eu vou trazer aqui pra vocês. Então todas as fontes, links, etc. vão estar na descrição se vocês quiserem dar uma lida mais a fundo e conhecer mais sobre o assunto. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar sobre o marco temporal, porque ele foi bastante discutido nos últimos meses, né? Ele estava sendo liberado aí para votação e muita gente também não entendia exatamente do que ele se tratava. Então eu vou dar mais ou menos uma resumida aqui para vocês de uma fonte que eu tirei para ficar melhor de ser entendido. Mas o marco temporal é uma ação do Supremo Tribunal que pretende discorrer sobre a reivindicação de posses de terras dos povos indígenas. E essa ação, ela estabelece que apenas teriam direito sobre as terras aqueles que já tivessem ocupado elas no marco de 5 de outubro de 1988. Para quem não sabe, foi exatamente o marco que promulgou a Constituição Federal, por isso que ela recebe o nome de Constituição Federal de 1988. Por que o marco temporal é considerado um processo tão perigoso? Justamente porque ele vai dificultar os processos de demarcação das terras dos povos indígenas. Então, se um determinado pedaço de terra ele não estiver ali na Constituição marcado que é de um determinado povo, ele pode ser reivindicado por outras pessoas. E para que isso não aconteça, esses povos eles precisam apresentar provas de que aquele pedaço de terra é deles. É aí que está o problema, porque sempre houve uma luta entre principalmente ruralistas e os povos indígenas para a demarcação da terra, para mostrar que aquele pedaço de terra era deles. Então sempre houve esse tipo de luta, o que dificulta essas provas serem apresentadas. Então por isso é tão perigoso, justamente porque os povos indígenas são os maiores protetores da nossa floresta, o que consequentemente as florestas, né, são muito importantes para o clima. Acho que todo mundo que já teve um ensino fundamental básico consegue entender isso. Nós temos também alguns argumentos, né, a favor do marco temporal. Normalmente eles são argumentos vindos de ruralistas mesmo, que defendem, que dizem basicamente que é muita terra para pouco indígena, que vai ter o fim da violência no campo, ou seja, vão ter menos brigas e disputas por causa das terras, menos mortes, desenvolvimento econômico do país e segurança jurídica. Mas pelo contrário, nós temos alguns argumentos contra, que realmente são argumentos fortes. Ou seja, a tese é inconstitucional porque esse é um direito dos povos originários, são direitos advindos antes mesmo da Constituição, então por isso é considerado inconstitucional, banalizaria a violência e também é uma máquina de moer história, né? Já que faz com que os indígenas comprovem que estavam no dia 5 de outubro de 1988 nas terras que eles reivindicavam, é apagar toda uma história de um povo que são os principais responsáveis pela proteção das nossas florestas, que são muito, muito importantes
no clima e etc. Por esse motivo, o marco temporal, voltando ao Congresso, trouxe grande mobilização por parte dos povos originários, que são aqueles que mais vão sofrer, né, com esse tipo de... se esse tipo de ação for aprovada. Por isso que eu tô trazendo essa informação aqui, porque é muito importante as pessoas terem conhecimento disso para realmente entenderem quais são as consequências que virão advindas de uma decisão sendo aceita, uma decisão como essa ser aceita. Gente, a próxima notícia, ela choca um pouco, mas eu achei super importante, muito válido trazer, porque ela traz uma reflexão muito importante pra gente. Diz basicamente o seguinte: grupo de 1% mais ricos emitem tanto CO2 quanto os 66% mais pobres. E essa é uma pesquisa, né, tem muitos dados envolvidos, e um dado que eu trouxe, assim, tipo, surpreendente que eu achei, diz que basicamente as emissões globais anuais do 1% mais rico da população anulam todos os anos a economia de carbono de quase 1 milhão de turbinas eólicas terrestres. Então é como se estivessem dizendo aqui que não adianta nada economizarem essa quantidade enorme de carbono por ano, porque todos os anos essa quantia vai ser anulada. E por que eu disse que isso traz uma reflexão super interessante? Justamente porque, assim, eu tento sempre ter hábitos sustentáveis da forma que eu consigo. Só que eu tenho noção de que esses hábitos sustentáveis que eu adquiri, assim, pra minha vida, são muito mais por eu me sentir bem realmente em estar adquirindo eles, do que eu realmente saber que eles vão trazer uma mudança significativa. Claro que se todas as pessoas pobres, né, esses 66% dos mais pobres, tivessem realmente hábitos mais sustentáveis, talvez trouxesse algum impacto. Só que mesmo assim, como vocês podem ver, a ação de 1% dos mais ricos acaba anulando. Então isso desestimula demais as pessoas que estão tentando ter hábitos mais sustentáveis. Eu honestamente não acho que elas estejam erradas. Não falo isso somente porque eu tô nesse grupo de pessoas, mas também justamente porque isso realmente traz um bem-estar, sabe? Você sabe que você tá fazendo a coisa certa. E também tem pessoas que passam essa mensagem para outras, então é super importante, super válido, mas realmente é muito triste ver esses dados aqui. Fica aí a reflexão, mas eu ainda acho que as pessoas realmente deveriam adotar mais hábitos sustentáveis, porque faz bem pra gente, faz bem pro nosso planeta, pras pessoas ao nosso redor. Assim, como vocês podem ver, não vai fazer tanta diferença, mas vai fazer diferença pra você. Então, assim, eu acho muito legal, acho muito da hora. Espero que vocês adotem cada vez mais hábitos sustentáveis como vocês puderem, sinceramente, faz muito bem. Mas assim, eu trouxe duas notícias meio ruins, meio preocupantes pra se pensar, mas eu também queria trazer notícias boas pra poder dar uma equilibrada. Então eu queria falar um pouquinho sobre a chuva que apagou o incêndio que devastava o Pantanal. Acredito que se vocês acompanham notícias em redes sociais mesmo, não precisa ser exatamente na televisão, sabia que tava tendo um incêndio assim enorme que tava devastando o Pantanal, e ele meio que cessou por causa da chuva que tava rolando por lá. E tem outra notícia que é muito boa e eu fiquei super feliz, então por isso eu decidi trazer também, que no caso zoológico e comunidade indígena tiram de extinção a maior ave da América do Norte. Muito legal, gente, sério. Depois de ser considerado extinto na natureza em 1987, o condor da Califórnia teve recorde de ovos em 2023, um esforço conjunto feito por zoológicos, refúgios selvagens, parques, comunidades indígenas e ativistas. Foi realmente ali um tipo de esforço em massa feito por essas pessoas super preocupadas. Então ele é o maior pássaro da América do Norte, chega a ter até 3 metros mais ou menos de envergadura de asas. Essa espécie possui mais de 500 indivíduos. O condor, porém, segue na lista de ameaçados de extinção. Tem alguns ameaçados desse mesmo grupo de espécies, mas o que estava considerado ameaçado em extinção, ele saiu dessa lista. Então eu fiquei super feliz de ler sobre isso. Eu espero que isso tenha alegrado vocês um pouquinho depois de algumas notícias assim um pouco chatas. Bom, como eu falei no início do vídeo, eu iria trazer um pouco mais de informações sobre o porquê eu decidi trazer esse tipo de formato de vídeo aqui pro canal. Então eu gostaria de finalizar o vídeo com algumas palavras sobre o porquê eu decidi fazer isso. Então, todos que me acompanham por aqui sabem
que a essência e a base do meu canal é o meio ambiente, é o meio natural. Eu não escondo isso, na verdade é muito óbvio. Se vocês forem na descrição do meu canal, vocês vão ver que lá eu falo que ele é basicamente sobre eu aprendo em contato com a natureza. Então, por esse motivo, simplesmente eu não consigo ignorar o que está acontecendo com a gente e principalmente o que está acontecendo com o planeta nesse exato momento. Isso tudo está acontecendo por causa da gente, porque assim, o planeta, ele não precisa da gente aqui. Nós é que precisamos dele. E eu fico muito triste de verdade quando eu vejo algumas pessoas diminuindo discursos como esse, como se fosse um papo de gente chata. Não, gente, não é um papo de gente chata. Ninguém gosta de morrer por causa do calor, ninguém gosta de ter seus lares perdidos por causa dos fenômenos naturais que estão aí desequilibrados, destruindo tudo que vem pela frente. Isso, honestamente, nem é culpa da natureza, tá? É culpa desse desequilíbrio em cadeia. Existe isso e é algo realmente estudado. Então, assim, se você não tá nem um pouco preocupado com o que tá acontecendo, ou você tá desinformado, você tá aí no conforto da sua casa. Uma casa com piscina, uma casa com ar-condicionado. Talvez você seja uma pessoa aí que tenha condições financeiras o suficiente para viajar para outro país, para outro estado, para outra cidade que seja mais fria do que a que você tá vivendo agora, que tá um calor aí de quase 90 graus. Então, assim, geralmente você é as duas pessoas. Tem pessoas que são somente a primeira, tem pessoas que são a segunda, mas geralmente essas pessoas que dizem que esses discursos são papo de gente chata, geralmente são essas duas mesmo. Então, assim, de verdade, se esse for o teu caso, eu recomendo de coração que você saia um pouco da sua casa super confortável, bem localizada, e vá ver o mundo ao seu redor, tipo, o mundo de verdade. Porque, assim, geralmente quem sai da bolha que vive consegue ver tudo com mais amplitude, tudo com mais profundidade, consegue entender de verdade o que tá acontecendo ao seu redor, não só o que tá acontecendo dentro daquela bolha que você tá vivendo. Eu falo isso não só pra essa situação, mas todas as situações em gerais, situações inclusive que eu trago aqui no canal sobre, já que eu falo bastante sobre o sentido da vida aqui. Então, quem sabe, dessa forma, você fazendo isso, você se torne um ser humano mais sensível e mais inclinado a essas questões que, no fim das contas, também dizem respeito a você. Porque, é claro, as consequências do que tá acontecendo, elas podem demorar bastante pra chegar em você, do que elas demoram pra chegar nas pessoas que estão aí de baixo, né? Mas olha, elas sempre chegam. Sempre. Então, muito obrigada você que viu até aqui. Eu espero muito que você tenha gostado e eu te espero de verdade na próxima.